Olá pessoal, bem-vindos ao Inglês para Exames, eu sou o Arago e nesse vídeo nós vamos desvendar os mistérios da prova de inglês do Enem. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro passo que você vai dar para fazer a prova do Enem, a inscrição. E esse passo é importante porque é no processo de inscrição que você vai escolher qual a língua estrangeira que você vai fazer na sua prova. Então, o Enem lhe dá duas opções. Você pode escolher entre o inglês e o espanhol. É importante que quando você for fazer a sua inscrição, ou se alguma outra pessoa for fazer a inscrição para você, que você determine qual língua estrangeira você quer fazer no dia da sua prova. Já vi acontecer de o aluno ter se inscrito em inglês ou espanhol e no dia da prova muda, ou outras pessoas fizeram a inscrição na língua que ele não queria fazer. Então é importante que você tenha claramente a sua escolha de língua estrangeira para fazer no dia da prova. Então, a partir desse momento, eu vou supor que você escolheu a prova de inglês. Então, aqui vamos falar da prova de inglês. Pronto, tendo feito a sua inscrição, no dia da prova, você vai encontrar as questões de inglês na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Essa parte da prova é feita no primeiro dia, certo? Então, ela faz parte das 45 questões de linguagens, códigos e tecnologias. Dessas 45, 5 são as questões de inglês, certo? Então, apesar de não serem a maioria, é importante que você não perca essas questões, que você garanta, porque vai fazer diferença no final da sua pontuação. Então, tendo feito a sua inscrição, já estando no dia da prova, você vai encontrar 5 questões de inglês na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. As questões de inglês da prova do Enem são independentes. Cada questão tem seu texto e as alternativas só são ligadas àquele texto. Então, são 5 questões e 5 textos diferentes que você vai encontrar. Nesses textos, você vai encontrar uma variedade de gêneros textuais. Isso é uma característica bem forte das provas do Enem, inclusive é bastante reforçado nas habilidades, o conhecimento dos gêneros textuais. Nesse canal, já vou reforçando e já peço que você siga. Deixe o sininho ativo, porque eu vou resolver as provas do Enem todas, desde a mais recente até a primeira que foi utilizada no processo de seleção para as universidades federais. Então, a gente vai resolver todas e, nesse processo de resolução, a gente vai entender melhor os gêneros textuais, como eles funcionam e como você pode ter um conhecimento melhor deles para ajudar na resolução das questões. Outro aspecto que é muito importante para ele ajudar na resolução das questões de inglês do Enem é ter um conhecimento de como elas são estruturadas. Então, nesse aspecto, o conhecimento das competências e habilidades pode lhe ajudar bastante. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. São poucas da prova de inglês, são só 4 habilidades e ela está relacionada à competência 2, que fala das línguas estrangeiras modernas, as LENs. Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso em outro vídeo. Além disso, e eu reforço aqui bastante, toda vez que você for assistir um vídeo de uma aula, principalmente desse canal, tenha um caderninho de anotações do seu lado. Ou se você usa um tablet ou usa o aplicativo do celular para tomar notas, não faz diferença, contanto que você tome notas, porque esse processo vai lhe ajudar a registrar o que você aprendeu naquela aula, ter essa referência para outro momento de estudo e acompanhar o seu progresso. Então, o que estudar para a prova de inglês do Enem? Essa é uma questão que deixa muitos alunos em dúvidas, porque você está acostumado a estudar muito gramática na escola, muita gente foca na gramática e negligencia outros aspectos. Porém, para a prova de inglês do Enem, a coisa mais importante que você tem que ter, a habilidade mais importante que você tem que ter é a leitura, a interpretação de textos. O que não significa, e eu reforço aqui mais uma vez, o que não significa que você vai negligenciar a gramática. Porque a gramática vai lhe ajudar a ter um conhecimento melhor de como aquelas informações estão estruturadas, como elas se conectam, em que tempo ela está sendo relatada, se é presente, passado e futuro, se eu estabeleço uma condição, que tipo de condição está sendo estabelecida. Então, esse conhecimento gramatical vai lhe ajudar com certeza a resolver as questões. Porém, o foco aqui é ter um conhecimento de interpretação de texto, o que está relacionado a vocabulário. Então, se eu tivesse que selecionar um tópico para lhe ajudar a ter sucesso nessa prova de inglês do Enem, é ter um bom vocabulário em inglês.
E isso vem da prática e da exposição ao idioma. Como eu já disse, eu vou resolver nesse canal várias questões, várias provas, e nesse processo a gente vai enriquecendo nosso vocabulário, vendo como aquele vocabulário está sendo inserido nas questões, como ele se relaciona com o que está sendo, o que está presente no texto e o que o comando da questão está pedindo, e como isso vai ajudar na resolução das questões. Falando do comando das questões, é importante ressaltar também que no Enem os textos, obviamente, estarão em inglês, porém o comando ou enunciado estarão em português, assim como as alternativas. Eu reforço isso porque muitos vestibulares mantêm tanto o texto quanto o comando e as alternativas em inglês. Não é o caso do Enem. No Enem você vai encontrar textos em inglês dos mais diversos gêneros e alternativas em português. Então, como se preparar para essa prova? Primeiro, resolver questões anteriores. Essa é, sem dúvida, a primeira estratégia que você vai colocar na sua lista de preparação. E eu digo que essa estratégia não se aplica só à prova de linguagens ou à prova de inglês. Ela se aplica também para as outras partes do exame, porque uma vez que você conhece melhor como o conteúdo que você estudou é cobrado naquele exame, facilita bastante a resolução das questões. Vá por mim, vocês vão ver que no processo de resolução de questões aqui que a gente vai fazer, vai esclarecer muito mais como você deve abordar as próximas questões que vocês irão enfrentar no dia do exame. Segundo, enriqueça o seu vocabulário. E como você vai fazer isso? Primeiro, lendo textos em inglês. Então, eu vou deixar alguns sites aqui listados na descrição para você ter uma prática diária. E quando eu digo prática diária, é para você ter uma prática realmente diária de leitura, mesmo que seja 10 minutos por dia. Tirar 10 minutos para ler algum texto em inglês para que você se familiarize com o vocabulário, tome notas em relação ao vocabulário que você não conhece e qualquer outra informação também de atualidades. Por que eu falo isso? Porque muitos dos textos cobrados no Enem são textos jornalísticos e muitos deles são recentes. Então, ter o conhecimento de mundo, estar a par do que está acontecendo no mundo no momento, é muito importante, não só para essa prova, mas para a prova do Enem em geral. Então, fazendo um resumão aqui do que a gente viu. A prova de inglês é formada por 5 questões e ela está na parte das linguagens. Ela é feita no primeiro dia de aplicação do Enem e também são as primeiras questões da prova de linguagens. Todas as alternativas são em português, o comando, o enunciado também é em português, porém os textos são em inglês, com diversos gêneros textuais. Então, apesar de gramática não ser o foco da prova, é importante que você tenha um bom conhecimento gramatical, porém, interpretação de texto é o aspecto mais importante que vai lhe ajudar a ter um bom resultado nessa prova. Então, no geral é isso, pessoal. A prova de inglês é composta por 5 questões, porém não negligencie a importância dessa prova. É importante que vocês garantam essas questões para vocês não se preocuparem com esse aspecto e isso vai com certeza fazer diferença, principalmente na sua nota de linguagens e obviamente na nota geral, já que a nota final é uma média das 5 notas. Se é a primeira vez que você está fazendo o Enem, assista esse vídeo mais uma vez. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários que depois eu respondo. Segue o canal que eu vou postar algumas resoluções de questões desde a primeira prova, a mais antiga até a mais recente. E nesse processo, a gente vai entendendo melhor como funcionam as questões. Tenha seu caderno de anotações. Eu reforço isso bastante. Eu até hoje tenho o meu caderno de anotações, porque sempre vai ter uma informação importante que você vai ter que anotar. Alguma palavra surgiu, alguma estratégia de resolução, algum vocabulário que é relevante, algum tópico gramatical. Isso é sempre importante, como eu já falei no início do vídeo, que você tenha registrado, para que você tenha essa referência para voltar nesse tópico depois. Mais uma vez eu peço que vocês sigam o canal, deixem o sininho ativado e a gente vai se ver bastante, tanto nas resoluções das questões do Enem quanto de outros vestibulares. Te vejo no próximo vídeo e até a próxima.